Eu fui acometido de um desespero de fome. E esse desespero de fome, ele tirou de mim todo nojo, toda vergonha, todo medo e todo pudor. Eu era capaz de comer qualquer coisa e fazer qualquer coisa por comida. Saí daquele cajueiro e subi 3 degraus da lanchonete. Haviam vários caminhoneiros tomando café da manhã, e aquele cheiro de café fresco com pão de manteiga na chapa avolumou o meu desespero de fome. Eu me apoiei no balcão para não cair. O rapaz veio na minha direção e falou: posso ajudar? Falei: moço, eu estou para cair de fome na sua frente. Será que o senhor pode me dar um café com leite com bastante açúcar e um pão com manteiga para eu comer? Se o senhor me der isso, eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu posso lavar pratos, limpar o chão. Ao invés de me ajudar, ele gritou comigo dizendo: esta hora já tem gente pedindo? Da hora que eu abro, a hora que eu fecho, é gente pedindo? Volta outra hora. Só que quem tem fome não tem outra hora para voltar. Eu saí dali me apoiando na parede do posto. Quando ela acabou, eu enxerguei a lateral do prédio, comprida e azul claro. Havia uma calçada estreita e uma lata de lixo enorme no meio da calçada, aqueles latão de óleo que era a lata de lixo. Lá de trás saiu o cozinheiro com vários pratos numa bacia com restos de comida. Ele jogou aqueles restos de comida naquele latão de lixo, provavelmente restos da janta da noite anterior. Quando ele se afastou, eu fui até a lata de lixo, fiz uma cuia com a minha camiseta e, disputando comida azeda com formigas e baratas, eu juntei tudo que eu podia ali. Dei 6 passos mais ou menos daquele local, e era a primeira vez que um menino de classe média alta ia se alimentar de lixo. Meu nome é Ricardo Braga. Sou pastor, professor universitário, empresário. Fui secretário de Cultura em Olambra, secretário de Cultura em Campinas, assessor do deputado federal Paulo Freire em Brasília, chefe de gabinete da presidência da Câmara em Paulínia, mas nem sempre foi assim. Nasci num lar espírita e tudo que eu aprendi sobre Deus na minha infância foi através do Evangelho segundo o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, transcrito e traduzido por Allan Kardec. Lá, no Evangelho segundo o Espiritismo, se tem frases, parábolas do Novo Testamento, tiradas da Bíblia e colocadas num livro à parte. Porque o demônio, ele é tão derrotado, que ele não é capaz de criar nada. Ele tira o texto do contexto para criar um pretexto para levar multidões ao inferno. Então a Bíblia do Espírita é o texto fora do contexto. Tira-se a parábola do Novo Testamento e psicografa. Tem várias psicografias de espíritos abaixo de cada parábola, explicando-as. Tem aparência de bom, mas é ruim. Então eu acreditava em Deus, eu buscava Deus, mas eu não conhecia Deus. O Deus de Isaac, de Jacó, de Abraão, eu não conhecia. A minha casa tinha um centro espírita, um terreiro de umbanda. E a minha mãe incorporava vários espíritos, e eu na pré-adolescência incorporava também. Ainda tem alguns cortes no meu pulso dessa época, quando eu incorporava Exu. Ele queimava a faca na vela, a faca ficava cheia de fuligem. Eu cortava meu pulso, e eu tenho várias marcas de corte com cera de vela no meu corpo, e uma tatuagem de um orixá nas minhas costas. Então eu acreditava em Deus, mas eu não conhecia Deus. Incorporava demônios em centro de macumba, de umbanda. O terreiro ia muito bem. A minha mãe recebia de 600 a 1000 pessoas por final de semana. E ela ganhou o prêmio do melhor terreiro de umbanda do estado de São Paulo 3 vezes consecutivas. E se transformou em diretora da Federação Espírita do estado de São Paulo, minha mãe. À medida que eu ia crescendo, várias dúvidas iam surgindo na minha cabeça. A principal é que, obedecendo tudo que o Evangelho segundo o Espiritismo pregava, a gente não conseguia se dar bem. O meu pai teve 5 empresas, todas faliram. Uma hora a gente estava bem, no outro dia tinha oficial de justiça penhorando tudo em casa. No centro espírita, meu pai e minha mãe se tratavam com respeito. Ô meu amor, meu bem. Mas dentro de casa, um não olhava na cara do outro. E os filhos também não obedeciam aos pais. Na frente dos outros, família feliz. Dentro de casa, ninguém se falava. A gente vivia uma mentira.
Então eu começava a questionar com meus 13, 12, 13, 14 anos, por que obedecendo tudo que o Evangelho segundo o Espiritismo prega, a gente não prosperava? Por que a gente não se dava bem? E eu tinha esses questionamentos. Quando a última empresa do meu pai faliu, chamava-se Daigon, era uma empresa mineradora. Faliu junto com ele os sócios. Um dos sócios, depois que perdeu o dinheiro, a sua mulher pediu o divórcio. Então ela levou as filhas junto e se divorciou do sócio. Sem dinheiro, sem esposa e sem filhas, ele resolveu ameaçar meu pai de morte. E ele disse para o meu pai: Anastácio, ou você me devolve tudo que eu investi nessa empresa, ou eu vou matar você. Meu pai creu naquela ameaça e decidiu, com medo, fugir de lá. Meu pai falou: vamos para o Ceará, vamos fugir daqui, porque esse cara vai me matar. E por que o Ceará? Meu pai é cearense, a minha mãe é gaúcha. Por parte de pai, a descendência é italiana e portuguesa. Espanhola e portuguesa. Por parte de mãe, alemão e italiano. Quer dizer, vira-lata legítimo. Pai cearense, mãe gaúcha, eu paulistano. Vira-lata. Meu pai colocou eu, meu irmão e minha irmã no avião e fugiu de São Paulo. Minha avó no Ceará teve 11 filhos. E meu pai imaginava que chegando no Ceará, ele ia encontrar apoio dos irmãos. Eu estou falido, meus irmãos vão me ajudar. Assim ele pensou, mas não foi assim que aconteceu. Quando chegamos lá, meu pai foi muito humilhado. E nós fomos morar de favor na casa da minha avó. 3 meses morando lá, a minha avó, morando com a minha mãe decidiu se separar do meu pai. Porque meu pai era um homem muito difícil e morando de favor, ele ficou insuportável. Aí a minha mãe tomou a decisão de se separar do meu pai e pegou agora eu com 14 anos, meu irmão com 13 e minha irmã com 11 anos, colocou a gente na cama e deu a notícia: eu vou me separar do seu pai, eu vou embora para São Paulo, eu vou arrumar um emprego, dinheiro, e aí eu trago vocês para morar comigo. Assim ela disse, assim ela o fez. No dia seguinte, a minha mãe saiu de casa, deixando eu, meu irmão e minha irmã com meu pai. Naqueles dias foram muito difíceis, porque depois que a minha mãe foi embora, todo dia eu acordava com meu pai me amaldiçoando. Ele dizia: você não vale nada, você tem o sangue da tua mãe, aquela desgraçada. Quando eu tinha dinheiro eu tinha esposa, agora que eu não tenho dinheiro, eu não tenho ninguém. Eu não sei por que eu preciso ter filho, filho só dá despesa. Meu pai me agredia com palavras, depois começou a agredir fisicamente. Lembro de uma vez que eu não tapei a pasta de dente, fui acordado com um soco no rosto, a 1h da manhã, e ele reclamando, porque a pasta ficou dura no bico da seringa, porque eu não tampei. Com 14 anos, abandonado de mãe, e sendo agredido pelo pai, nasceu no meu coração uma mágoa. A mágoa cresceu, se transformou em ressentimento. O ressentimento cresceu, se transformou em raiva. A raiva cresceu, se transformou em ódio. Em pouco tempo, eu odiava meu pai de todo o meu coração. Naquele tempo não havia internet, não havia telefone celular. Correspondíamos por carta. Semanalmente eu escrevia cartas para minha mãe, narrando as dificuldades. Semanalmente ela respondia. Porém, foi passando o tempo. 14 anos, 15 anos, 16 anos, 17 anos... 4 anos se passaram e minha mãe não cumpriu a promessa de voltar para pregar a gente. Sentindo ódio pelo meu pai e sentindo-me abandonado pela minha mãe, eu tomei uma decisão aos 17 anos. Eu vou me matar, eu vou cometer suicídio, viver não vale a pena. A minha avó tinha no jardim da casa dela plantas que ela vendia, e naquelas plantas tinha veneno que ela colocava. Então eu fui até o jardim, peguei veneno de matar lagarta e tentei beber. Só que o veneno continha amoníaco. E na hora que caiu na minha boca, queimou as mucosas. Eu não consegui engolir. Eu cuspi, lavei a boca e fui para o quarto para imaginar uma forma de me matar. Eu tinha certeza, eu tinha que morrer. A decisão estava tomada. Eu só precisava encontrar um meio. Porque eu não tinha medo de morrer, mas eu tinha medo de sentir dor. Lá no quarto, eu sentei na cama, fechei a janela, fechei a porta, e vinham pensamentos na minha mente muito tumultuados. Eu ouvia vozes dentro da minha cabeça. Algumas vozes diziam assim:
Se mata. Vai passar. A hora que você morrer, esse sofrimento acaba. Se mata, você vai ter paz. Só que eu ouvi essas vozes e senti uma angústia. Meio que para distrair o pensamento, eu olhei para a parede do quarto e estava pregado na parede do quarto o mapa rodoviário do Brasil, da revista Quatro Rodas, que meu tio Jorge tinha pregado lá. Saltou-me aos olhos uma linha vermelha no mapa. Eu fui até aquela linha vermelha, meio que para distrair o pensamento, e estava escrito lá, BR-116. Sai do Ceará, atravessa o país inteiro, São Paulo, Rio Grande do Sul. E aí uma voz falou na minha cabeça, talvez a tua mãe não tenha te abandonado, talvez ela esteja passando por dificuldades, e parou de te escrever para não te perturbar. Eu acreditei nisso. Eu falei, como assim? A minha mãe está passando por dificuldades, e eu aqui pensando em tirar a minha vida? Aí eu mudei a decisão. Ao invés de me matar, eu tomei outra decisão. Eu vou fugir de casa, eu vou para São Paulo, eu vou ajudar minha mãe a arrumar dinheiro e vou juntar a família de novo. E aos 17 anos, depois do Fantástico, num domingo, com uma mochila de roupa nas costas e sem nenhum real no bolso, apenas com passe de ônibus, eu fugi de casa. E eu vim do Ceará para São Paulo a pé, em busca de amor de mãe. Eu sou empresário, sou pastor, sou professor, mas um dia na vida eu fui morador de rua. No domingo, depois do Fantástico, peguei o ônibus que me deixou na Avenida 13 de Maio. E debaixo de uma placa verde com letras brancas que anunciava São Paulo 3.500 quilômetros, eu dei o primeiro passo. Caminhei a noite toda até 3:30 da manhã. Às 3:30 da manhã eu tive sono e cansaço. Coloquei a mochila como travesseiro, deitei no acostamento da estrada, e era a primeira vez que um menino de classe média alta ia dormir nas ruas. Às 5 horas da manhã o dia amanheceu, calor e sol. Acordei, dormi 2 horas apenas. Iniciei a marcha novamente pela BR-116. Durante todo o caminho do primeiro dia, eu pedia carona, ficava com o dedo em riste, mas ninguém parava para dar carona. Andava, parava nos postos de gasolina dispostos à beira da estrada, e lá eu bebia muita água, não só para matar a sede, mas também para tentar encher o estômago e enganar um pouco a fome, que eu estava começando a sentir. Uma noite, andei o dia todinho, sem comer. Quando chegou a segunda noite, num posto de gasolina, havia um cajueiro e uma lanchonete próxima ao cajueiro. Eu fui até aquele cajueiro, coloquei a mochila como travesseiro no tronco e adormeci. Quando amanheceu a manhã seguinte, pela primeira vez na minha vida, eu tive fome. Meu amado, o que você tem não é fome, o que você tem é apetite. Eu estou com vontade de comer um negócio, é apetite. Fome é outra dimensão disso. Havia um dia, uma noite andando em jejum. Quando amanheceu amanhã daquele dia, eu abri os olhos e eu tentei ficar de pé. Quando eu puxei o abdômen para cima, tudo escureceu, sudorese nas têmporas, tremores nas mãos, eu não conseguia levantar-me. Fiquei de 4, de joelho, me apoiei no tronco, me levantei com muita dificuldade. Tudo escurecia e clareava, como se eu fosse desmaiar. De repente, me veio uma sensação de torpor, como se tudo aquilo fosse um sonho. Quando esse torpor passou, eu fui acometido de um desespero de fome. E esse desespero de fome, ele tirou de mim todo nojo, toda vergonha, todo medo e todo pudor. Eu era capaz de comer qualquer coisa e fazer qualquer coisa por comida. Saí daquele cajueiro e subi 3 degraus da lanchonete. Haviam vários caminhoneiros tomando café da manhã, e aquele cheiro de café fresco com pão de manteiga na chapa avolumou o meu desespero de fome. Eu me apoiei no balcão para não cair. O rapaz veio na minha direção e falou: posso ajudar? Falei: moço, eu estou para cair de fome na sua frente. Será que o senhor pode me dar um café com leite com bastante açúcar e um pão com manteiga para eu comer? Se o senhor me der isso, eu não tenho dinheiro para pagar, mas eu posso lavar pratos, limpar o chão. Ao invés de me ajudar, ele gritou comigo dizendo: esta hora já tem gente pedindo? Da hora que eu abro, a hora que eu fecho, é gente pedindo? Volta outra hora. Só que quem tem fome, não tem outra hora para voltar.
Eu saí dali, me apoiando na parede do posto. Quando ela acabou, eu enxerguei a lateral do prédio, comprida e azul claro. Havia uma calçada estreita e uma lata de lixo enorme no meio da calçada, aqueles latão de óleo que era a lata de lixo. Lá de trás saiu o cozinheiro com vários pratos numa bacia com restos de comida. Ele jogou aqueles restos de comida naquele latão de lixo, provavelmente restos da janta da noite anterior. Quando ele se afastou, eu fui até a lata de lixo, fiz uma cuia com a minha camiseta e, disputando comida azeda com formigas e baratas, eu juntei tudo que eu podia ali. Dei 6 passos mais ou menos daquele local e era a primeira vez que um menino de classe média alta ia se alimentar de lixo. Porque eu estava muito tempo em jejum, meu estômago estava pequeno. O pouco de comida que eu comi já me deu uma sensação de saciedade muito grande. Aí eu tive um sono muito grande, virei para o lado e dormi. Dormi por 6 horas consecutivas. Meus amados, quando eu abri os olhos, de uma forma completamente espontânea, sem que eu fizesse força alguma, começou a me passar na mente momentos em que eu tive alimento e que eu reclamei. Eu lembrei de uma vez que eu cortei uma mão papaya, e uma mão papaya estava machucada, eu gritei com a minha mãe, eu falei: mãe, você só compra fruta estragada? Olha essa fruta aqui, não tem uma fruta que presta. Me lembrei uma vez que eu falei para minha mãe: mãe, esse arroz é de ontem, não dá para fazer arroz novo, vou comer arroz dormido? E à medida em que eu lembrava dessas coisas, eu chorava. Mas eu não chorava porque havia comido lixo, eu chorava porque eu não sabia até aquele dia que eu era orgulhoso, ingrato. Eu não sabia que eu era assim. E quando eu descobri que eu era assim, eu chorei de vergonha de mim, porque eu me vi, e a pessoa que eu vi me envergonhou. Uma vez com Paulo Freire, pastor Paulo Freire em Brasília, num restaurante chamado Gordão, uma churrascaria, tinha alguns empresários ali, se levantaram o pastor e os assessores para pegar comida. Eu já havia pego. Eu sentei na mesa, coloquei ali o prato de comida, baixei a cabeça para orar. O rapaz estava do lado, falou: o que você está fazendo? Eu estou orando a Deus, agradecendo pelo alimento. Aí ele falou: mas que bobagem, você trabalhou, você ganhou dinheiro, você comprou a comida, Deus não tem nada com isso. Só que eu aprendi algo tremendo na Unicamp. A Unicamp me ensinou muita coisa de Deus, porque lá eu aprendi o seguinte: que essa folha da grama que você pisa, ou uma folha de qualquer árvore que você observa, faz um milagre acontecer. A planta puxa do chão para sobreviver, ela puxa água. A água é H2. A planta, para sobreviver, ela puxa um gás da atmosfera. O gás é CO2. Toda vez que o dia amanhece e a luz do sol bate em qualquer folha, a luz do sol quebra a molécula de água ao meio. O nome disso em biologia é fotólise da água. Fóton é luz, lise é quebra da água pela luz. O oxigênio vai para a atmosfera para você e eu respirar, sobra o hidrogênio do H2O. O hidrogênio entra no meio do gás carbônico, fazendo C6H12O6. Isso é fotossíntese. Fóton é luz, síntese é transformação. Todo dia que o sol bate em alguma folha, todo dia que amanhece, a luz do sol quebra a água e adiciona o gás carbônico para transformar a luz em açúcar. E não é teu dinheiro, teu diploma ou teu trabalho que pagou, é de graça. Deus transforma sol em arroz e feijão. Ele põe o sol no firmamento para que nós tenhamos condição de tomar café, almoçar e jantar. O choro pode durar uma noite, mas a alegria se renova toda manhã. Quando você olhar para um prato de comida, agora, ore sabendo que o que você está comendo é sol. E pela misericórdia do Senhor, que aprove colocar esse sol no firmamento, é que você está se alimentando. Seja grato. Levantei daquele chão e caminhei muitos dias, muitos quilômetros. Muitas coisas aconteceram, mas eu vou me prender a 3 coisas, porque o tempo urge. E eu quero anunciar hoje, em primeira mão, que o livro está quase pronto. Eu estou escrevendo um livro, contando mais coisas. Segunda-feira agora, eu estou em Curitiba, numa editora, para publicar o livro.
O vídeo do meu testemunho alcançou 9 milhões de pessoas pela internet. Eu estou orando a Deus para que esse livro alcance o mundo todo e mais pessoas venham saber que nessa terra só o Senhor é Deus. Então, meus amados, naquele tempo que eu caminhava, eu não tomava banho. Cada picada de inseto, cada arranhão no meio do mato infeccionava. E se eu parasse para descansar, nem que fosse 5 minutos, inchava o tornozelo, inchava o joelho, e eu sentia muitas dores. Então eu caminhava com dificuldades, e à medida que a musculatura aquecia, eu engatava a marcha de forma automática. Nesse estado de coisas, meus amados, eu cheguei na Bahia. E no norte da Bahia, o calor estava insuportável. Eu desci uma ladeira, subi uma colina de asfalto, imaginando que do alto da colina eu ia avistar um posto de gasolina para matar minha sede. Porque naquele trecho de estrada, além da fome, eu tinha muita desidratação, porque o calor era insuportável. Eu sentia o meu pé cozinhar dentro do resto de tênis. Eu via aquele vapor subir do asfalto e a paisagem do horizonte se modificar. A minha boca deixou de ter saliva, a língua grudava no céu da boca e toda a minha boca rachou. E quando a fome aperta, você sente fraqueza, mas quando você está sem água, a fraqueza aumenta. Eu não conseguia mais levantar as pernas para dar passos, eu arrastava os pés. Então eu desci uma colina, uma ladeira, subi uma colina, na esperança do alto da colina, avistar um posto para matar minha sede. Mas quando eu chegava lá em cima, tudo que eu via era mais asfalto preto, sem curva, sem fim. Me arrastando pela estrada, ouvi uma música, e era um forró. E eu imaginei, se tem música, tem gente. Saí na estrada em direção ao som, numa bicada no meio do mato. Caminhei naquela bicada até me deparar com uma chácara linda. Havia vários carros 0 quilômetro lá, carro do ano. E tinha um cheiro de churrasco que me avolumou o desespero de fome. Toquei campainha, bati palma. Apareceu uma senhora com um maiô, uma canga amarrada na cintura, um copo de bebida na mão, um churrasco na outra. E ela falou, fala moço. Eu falei, olha, eu tenho muita sede, eu tenho muita fome, eu estou para desmaiar no seu portão. Será que a senhora pode me dar um copo d'água? Será que a senhora me dá alguma coisa para comer? Ela falou, olha, eu estou dando uma festa, agora não dá para te atender, volta outra hora. Me virei daquele portão, imaginei a estrada de onde eu vim, e eu falei, eu não vou resistir, eu vou insistir. Toquei campainha, bati palma de novo, ela viu que era eu, recolheu-se para dentro e soltou 2 cães, 2 cachorros, que vieram latindo ao portão. Eu fiquei tão desorientado com aquela situação, que ao invés de voltar para a estrada de onde eu vim, eu virei à direita, numa bicada no meio do mato, e saí andando a esmo. Lá na frente, eu encontrei uma casa muito, muito pobre. Era uma casa de pau a pique, com pau trançado assim, e a parede era barro pisado. A casa não tinha telha de barro, ela tinha o telhado de palha de carnaúba, que é uma palmeira que tem no sertão. Havia um cajueiro e um balanço de pneu, e 4 crianças seminuas brincavam ali. Quando elas me viram, correram. Eu parei de frente daquela porta daquela casa. A porta era menor que eu, e ela abria em 2 pedaços. A parte de cima aberta, a parte de baixo fechada, e a maçaneta da porta era um pedaço de madeira que girava sobre um prego. Eu bati palma lá. Lá de dentro saiu uma senhorinha, bem pequena, abaixo de 1,5 metro. Ela não tinha calçado nos pés, ela tinha a mão bem pequenininha. Ela tinha um vestido tão velho que eu mal enxergava estampas florais nele. Ela tinha uma alça do vestido amarrada com um nó, e ela tinha um pano no cabelo, puído, velho. Ela assustada, bem pequenininha, um homem na porta dela, grande. Aí ela falou, fala moço. Eu falei, olha, eu venho de muito longe, eu tenho muita sede, eu estou para cair na sua porta. Será que a senhora tem alguma coisa para eu comer, alguma coisa para beber? Ela sorriu. Eu reparei o sorriso dela. Ela tinha pouquíssimos dentes na boca. E até hoje, mesmo o sorriso da minha esposa não é tão bonito quanto o sorriso daquela mulher. Ela tinha o rosto enrugado, não rugas como as minhas, mas rugas profundas, como se fora um papel amassado. E ela sorriu e me olhou. E se eu tiver que
que dar um nome para aquele olhar, se eu tiver que batizar aquele olhar com nome, eu diria ternura. Ela estendeu uma mãozinha bem pequena, naquela casa pobre, e sorrindo para mim ela disse: entra, meu filho. Parece bobagem falar agora para você, mas para quem está naquela situação que eu estava, ser chamado de filho fez diferença. Eu me senti acolhido. Quando você está na miséria, quando você revira a lata de lixo para almoçar e para jantar, as pessoas não te enxergam. Quando alguém te chama de filho, numa situação de extrema dificuldade, seu coração parece que pega fogo. E ela falou: entra, meu filho. Eu entrei numa sala que não tinha piso, era só terra batida, não tinha uma cadeira para sentar, só redes penduradas na parede. Eu passei por um quarto cuja porta era um pano que corria num barbante. E fui até a cozinha, que tinha o único móvel da casa, uma mesa de madeira, 2 bancos de igreja assim, sem encosto. Ela me deu um prato, mandou sentar. Ela botou um prato de aço esmaltado fundo na minha frente. Ela tirou um paninho de um potão de barro com uma caneca de alumínio amassada mais limpa. Ela fez um tibum e tirou lá de dentro uma água barrenta e salobra. E ela disse: beba, meu filho, beba, beba, mate a sua sede. E eu bebi aquela água com gosto de barro, um gostinho de sal. Enquanto eu bebia a água para matar minha sede, com alegria, ela ia na única prateleira que tinha lá e começou a sacudir umas cabaças. Nenhuma fazia som. A última fez tch, 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 com alegria. Ela levantou a cabaça para o céu e disse: graças a Deus, ainda tem farinha. Tirou lá de dentro uma farinha crua de mandioca, que no Ceará é chamada de farinha d'água. Colocou no prato, colocou água na farinha, a farinha amoleceu. Sentou do meu lado. Eu enchi a colher de sopa com farinha e água, e na hora que eu fui comer, olhei na janela, 4 crianças que estavam brincando fora, olhando para mim. Aí eu comecei a tremer e chorar. Ela falou: por que você não come? Você não tem fome? Eu disse: como é que eu vou comer a única coisa que a senhora tem para dar para esses meninos? Ela sorriu para mim e disse: pode comer, meu filho. Na minha casa, filho de Deus não vai passar fome, porque amanhã Jesus dá mais. Até aquele dia eu tinha ouvido falar de fé, eu nunca tinha visto fé. Existe uma diferença enorme entre você acreditar em Deus e você crer em Deus. Quando eu era espírita, eu acreditava em Deus. Hoje, cristão, eu creio em Deus. E qual é a diferença, pastor? Quem acredita diz assim: tem um Deus no céu, mas eu tenho certeza que Deus está lá, mas eu não conheço a sua voz, eu não ouço a sua voz, eu não sei seus pensamentos. Quem acredita diz assim: tem um Deus no céu, mas eu não tenho vontade de ler a sua palavra, eu não tenho fome pelas escrituras. Quem acredita diz assim: tem um Deus no céu, mas convém que eu tome as minhas decisões e ele tome as dele, eu caminho sozinho. Quem crê diz assim: tem um Deus no céu, eu conheço a sua voz, eu ouço seus passos. Quem crê diz assim: tem um Deus no céu, eu tenho fome e sede das escrituras, eu medito nela de dia e de noite. Quem crê diz assim: tem um Deus no céu e eu sinto a sua presença, eu percebo ele do meu lado. Quem crê diz assim: tem um Deus no céu, convém que a vontade dele prevaleça sobre a minha, porque ele deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. E o Espírito me trouxe aqui essa noite para perguntar a você, jovem: você acredita ou você crê? Quem acredita vive uma religião e não há mudança de vida. Quem crê vive um relacionamento e esse tem a vida transformada. Quem acredita vivendo uma religião vai para o inferno de terno, gravata e Bíblia na mão. Quem crê é colhido como feixe de trigo em direção à nova Jerusalém celestial. Porque aquele que acredita não tem relacionamento com Deus, e naquele dia dirá: mas em teu nome eu curei doentes, em teu nome eu expulsei demônios. E Jesus falará: te aparta de mim, porque eu não te conheço, você nunca teve parte comigo. Jesus está voltando, os tempos são findados. Nós não estamos podendo mais gastar tempo brincando de crente, porque
Eis que estou à porta e bato, diz o Senhor. Nós somos a noiva do Cordeiro. Temos que estar cheio de azeite na lâmpada, preparado para as bodas, porque aquele que há de vir virá. Eu não sei se essa geração, incluindo a minha, verá a morte. Jesus está às portas do arrebatamento. Nós não podemos mais brincar de ser crente e vir para a igreja todo culto, acreditando em Deus, sem crer em Deus, sem ter com Deus um relacionamento, porque a placa da igreja não salva, o terno não salva, o coque não salva, a Bíblia não salva, na mão não salva, o cargo na igreja não salva. Quem salva é Jesus. Eu nunca tinha visto fé. Eu nunca tinha visto isso. Ela podia reclamar das rugas, ela podia reclamar da falta de dentes, ela podia reclamar da falta de móveis, ela podia reclamar que só tinha farinha para comer, ela podia reclamar da pobreza. E o que ela ganharia? Ela ganharia ansiedade, síndrome de pânico, depressão, preocupação, talvez tirasse a vida dela e das crianças. Mas ela optou diferente. Ao invés de olhar para as circunstâncias, para os problemas, ao invés de olhar para esta vida, ela olhava para a Nova Jerusalém. Ela cria num Deus de provisão, ela cria num Deus de restituição, e ela se mantinha animada. Eu tenho 1,87 m, aquela mulher devia ter 1,40 m, 1,45 m. Ela era um gigante e eu um anão, porque ela enxergava a curvatura da terra. Nós passamos por poucos problemas. Numa pandemia muita gente não vem mais na igreja, mas naqueles dias dos primeiros homens da primeira igreja, eram cerrados ao meio, eram presos, torturados, chicoteados, não tinha onde botar a cabeça, o travesseiro era pedras, e o mundo não era digno deles, e eles viveram sem alcançar a promessa naquele dia, para que nós pudéssemos alcançá-la hoje. Que raça de crentes somos nós, que reclamamos, está chovendo, eu não vou na igreja? Que espécie de crente é o dos últimos dias, diferentes daqueles que no começo do evangelho davam a vida em sacrifício? Que igrejas são essas que pregam a prosperidade, a riqueza, desafio disso, desafio daquilo, e vão ficar ricos? Jesus não morreu para tornar ninguém milionário, Jesus morreu para nos dar a salvação. A cruz é para a vida, não é para riquezas. Moído, esmagado por causa das nossas transgressões, carregando sobre ele o peso maior do que a cruz que Cirineu o ajudou a carregar, porque aquela cruz devia pesar de 100 a 150 quilos, mas ele carregava um peso maior, ele carregava o pecado do mundo sobre ele. O pecado da geração anterior, o pecado da geração dele, o pecado de todas as gerações, até o retorno dele em glória. E o sofrimento dele foi tamanho, que lá no Getsemane, ele se angustiou e chorou e suou sangue. E onde estava a maior dor de Jesus? Será que foi no chicote? Será que foi no açoite? Será que foi na humilhação, no prego na mão? Será que a maior dor de Jesus foi física? Se uma mãe vê um filho morrendo soterrado por um instante que tomba nele, o desejo dela é se colocar no lugar, que morra eu, não meu filho. A dor que ela sente na alma é muito maior do que seria a dor da estante caindo na cabeça dela. Enquanto mais a dor de Jesus, que morreu por todos nós, não é um filho, mas bilhões de filhos. Na biologia eu aprendi algo tremendo, que a cruz, ela é um instrumento muito grande de tortura, porque quando você é crucificado, e horas com o braço estendido, o músculo da respiração, diafragma, não consegue funcionar. Então a pessoa consegue encher o peito de ar, mas ela não consegue soltar o ar. Então a pessoa vai morrendo de asfixia, com o peito cheio. Isso produz uma dor dilacerante. Mas ele podia ter nos amaldiçoado. Ele podia ter mandado uma legião de anjos varrer a terra, porque nós não merecíamos aquele sacrifício.
E não merecemos ainda hoje, porque eu que vos prego sou pecador, e todos nós somos, e aquele que diz que é sem pecado mente, porque só há um justo, e o nome dele é Jesus. E carecemos das misericórdias dele todos os dias, e as misericórdias ainda se renovam, para que nós não sejamos consumidos. Mas ao invés de nos amaldiçoar, no auge do seu sofrimento, no auge da sua humilhação, ele preso na cruz, ele respira com dificuldade. Ele pisa no pé, estica o corpo para soltar o ar, puxa o ar, olha para Deus e fala: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Solta o corpo. Não nos amaldiçoou, ele nos amou naquele momento. Todo o pecado do mundo estava sobre ele. E ali Jesus sentiu a sua maior dor, porque até aquele momento ele e o Pai eram um. Mas quando o pecado do mundo foi posto naquele cruzeiro, o Deus Pai abandona Jesus. Ele vira o rosto, porque ele não suporta tanta imundícia. E Deus Pai e Jesus eram um. Naquele momento Jesus estava sozinho. No alto do sofrimento, o próprio Deus Pai não estava com ele. Então ele pisa no prego, estica o corpo, solta o ar, puxa o ar. Pai, Pai, por que me abandonastes? Fixa o peso no pé, levanta o corpo. A ti entrego o meu espírito. Está consumado. Se pela desobediência de um homem, Adão, toda a humanidade se perdeu, pela obediência de outro homem, Jesus, toda a humanidade seria resgatada. Não dá tempo de brincar de crente. Há um sacrifício de um cordeiro imolado na cruz por nós. Ele está aqui, batendo na porta. E se alguém abrir a porta de sua casa e convidar ele para entrar, ele entrará em tua casa e ceará contigo. Comi aquela comida, peguei minha mochila, dei para ela e falei: não serve na senhora, não serve nos seus filhos, mas a senhora pode vender, trocar por alimento. Ela levou. Andei muitos quilômetros, muitos dias se passaram, sem banho, sem escovar os dentes, e eu não tinha mais roupas para usar, só uma camiseta, uns shorts e um resto de tênis no pé. Desse jeito eu cheguei em Minas Gerais. Em Minas Gerais, muitas montanhas, fez muito frio. Numa madrugada muito fria, havia chuva, garoa fina e uma neblina muito grande. Meu corpo inteiro tremia, meu lábio azul, meus dedos das mãos azuis. Eu sabia que eu ia morrer de frio aquela noite se eu não me abrigasse. Olhei na neblina, tinha um posto de gasolina Esso, é um posto da época. Caminhei em direção ao posto. Numa alta madrugada, eu sentei do lado da bomba de combustível e comecei a botar meu braço para dentro da camiseta para tentar me aquecer. O vigia do posto veio atrás de mim sem que eu percebesse, me deu um chute nas minhas costas. Pá! Eu caí com o rosto no chão, eu não conseguia ficar de pé imediatamente, tinha um ritual. Ele falou: tá vendo? Pingaiada, isso é hora de dormir no posto. Tá tão bêbado, não consegue nem levantar. Chutou meu rosto, pisou nas minhas costas. Enquanto eu apanhava, eu rastejava para fora daquela marquise. Quando a chuva engrossou, para não se molhar, ele parou de me bater. Surrado, com frio, eu me rastejei num chão cheio de óleo e areia. Me apoiei num pneu de caminhão. Fiquei de pé com muita dificuldade. Dei a volta pelo mato e entrei no banheiro do posto por trás. Peguei papel de enxugar a mão, coloquei dentro da camiseta. Olhei a privada, toda suja de fezes, sem tampa, sem descarga. Sentei num chão gelado, um ombro na louça da privada suja, o outro ombro numa parede de pedra. Fechei a porta de madeira com o trinco. Olhei para aquele teto daquele banheiro gelado e me lembrei que todos os dias da minha vida eu tive uma cama,
um lençol, um cobertor. Eu nunca disse obrigado, Senhor. Nada contra você querer ter o melhor carro, a melhor cama, a melhor casa, mas tudo contra você não agradecer o que Deus já tem te dado. Nós somos ingratos, nós somos uma geração ingrata, porque ainda que Deus me negasse tudo de novo, tendo a consciência do que Ele fez na cruz, eu já me sentiria satisfeito, porque o meu Deus não está condicionado ao que eu tenho ou deixo de ter, porque o maior prêmio que Ele deu foi a sua própria vida, para que eu pudesse viver. Nós somos uma geração ingrata, uma geração que não sabe, a gente só sabe se queixar. Mas havia um povo que era preso, chicoteado, eles não reclamavam. Paulo falava: as pequenas coisas que eu passo não são nada diante da glória vindoura. Que geração é essa, Senhor? Caminhei no outro dia muitos quilômetros, muitas horas, muitos dias, até que eu cheguei no estado de Minas Gerais, estado do Rio de Janeiro. Faltava 600, 700 quilômetros para chegar em São Paulo, e na beira da estrada havia uma casa de prostituição, muitas prostitutas dentro e fora, haviam vários caminhoneiros ali. Uma prostituta estava sentada num banco de 2 lugares, e ela me vendo caminhar na estrada, ela falava: vem cá, moço. Eu dava um passo e parava. Vem cá, moço. Eu dava um passo e parava. Naquela hora eu percebi que aquele menino orgulhoso, com o nariz empinado e metido, que saiu do Ceará, já não existia mais. Uma prostituta me chamava para perto dela, e eu tinha vergonha do meu mau cheiro, eu tinha vergonha da minha doença, eu tinha vergonha da minha ferida, eu tinha vergonha da minha pobreza. Na Bíblia tem alguém assim. Um dia o rei Davi disse: há alguém na casa de Saul que eu ainda posso abençoar. Falaram a Mefibosete, filho de Jonathan, um príncipe coxo de ambos os pés, que mora no deserto de Lodebar. O rei Davi falou: traga Mefibosete à minha presença. E quando Mefibosete, o príncipe coxo de ambos os pés, se viu na presença do rei Davi, ele exclamou: quem sou eu, um cão morto, para que tu te lembres de mim? Embora fosse ele príncipe, 20 anos de Lodebar, de deserto, fizeram com que ele esquecesse a identidade dele. Talvez você tenha vindo a esta igreja essa noite de anos de deserto, e talvez esse deserto tenha feito você esquecer a identidade que você tem. Mas essa noite o Espírito Santo me trouxe aqui para dizer: ei, teu pai é rei, então você é príncipe, então você é princesa do Senhor. E o rei Davi disse: dê banho em Mefibosete, vista roupas reais de Mefibosete, calce o anel real de Mefibosete, e disse a Mefibosete: de hoje em diante você vai comer da mesa como meu filho. Se um homem de carne e osso fez justiça a um príncipe, quanto mais teu pai, que é Deus, fará com você. Você tem uma promessa, você tem um Deus, você tem um pai, e você foi pago por sangue. Então quando Satanás investir contra você, você vai dizer com a autoridade do Espírito Santo que habita em ti: eu não sei por que ralo você entrou na minha casa, mas você vai sair pela janela que é maior. Sai em nome de Jesus. Quando a depressão, a ansiedade, a dúvida, o desespero abater sua mente, tocar no seu coração, você fala: eu não aceito isso. Sai em nome de Jesus. Satanás quer te diminuir, ele quer te menosprezar, ele veio para matar, roubar e destruir. E o meu povo peca porque não conhece as Escrituras. Porque se você conhecesse as Escrituras, meu amado, você, de posse da espada, que é a palavra de Deus, você podia investir contra o inferno todo. Porque Satanás é tão derrotado que ele não manda nem na casa dele. Quem tem a chave do Hades é Jesus.
Por isso que quando Jesus foi batizado, aconteceu algo tremendo. Porque quando João Batista baixou Jesus nas águas, o Espírito Santo, na forma de pomba, desceu sobre Jesus. E o Pai exclamou do céu: eis aí o meu filho amado, em que eu muito me alegro. Vai para o deserto. Como assim? Pai, Filho e Espírito Santo se encontraram. Júbilo e alegria. Vai para o deserto. Porque é no deserto que se cria o guerreiro. O deserto é a escola do Senhor. O deserto você vai ser testado para ser aprovado. Muita gente pergunta para mim: pastor, por que eu estou no meio da prova e Deus não fala comigo? Eu sou professor de biologia. Quando eu dou aula de biologia. Todo dia eu dou aula de biologia. O aluno está lá aprendendo biologia. Na hora que eu estou dando aula, eu estou falando. A hora da aula é a hora de Deus falar. É a hora do professor falar. O professor está falando. Mas quando o aluno vai fazer prova, eu que falava na aula, eu me calo. Porque na hora da prova, o professor se cala. É naquela hora que o aluno vai ser testado se ele aprendeu alguma coisa no curso. Eu não posso falar. Se no momento da tua prova Deus está em silêncio, eu te pergunto: o que você estava fazendo quando o culto estava acontecendo e você não estava em casa? O que você estava fazendo quando você devia ouvir pregações e meditar na palavra de dia e de noite e se distraía com TikTok? Na hora da prova lhe será cobrado algo que você deveria ter aprendido, e por escolha própria você não aprendeu. Então, se você vai passar na prova ou não, depende se você assistiu às aulas. Gente, Deus é maravilhoso. Deus é tremendo. Eu saí daquela estrada com muita insistência da prostituta. Eu sentei do lado dela no banco com muita vergonha. E lembrando de Mefibosete, como ele, eu me sentia como um cão morto. Mas quanto vale essa nota? Quanto vale isso? R$200. Aqui tem R$200, sim ou não? Se eu amassar, quanto que ela vale amassada? R$200. Se eu jogar no chão, quanto que vale jogada no chão? R$200. E se eu pisar e sujar, quanto que vale essa nota agora, pisada e suja? R$200. O deserto e o inferno pode te pisar, te amassar, te jogar no chão, jogar para baixo. Mas assim como essa nota, para Deus você também não perde valor. Do lado da prostituta, ela conversou comigo uns 5 minutos. Aí ela falou: nossa, você fala bem, você estudou? Eu falei: eu? Nos melhores colégios de São Paulo. Ela falou: mas o que você está fazendo na rua? Aí eu contei a história que eu estava indo em busca de amor de mãe. Ela chorou, me deu um copo de café e falou: não sai daqui, você promete que você fica aqui? Eu falei: eu prometo. Ela entrou dentro da casa de prostituição com um caminhoneiro. Eu fiquei tomando aquele café quentinho, delicioso. Primeira coisa limpa que eu punha na boca. De repente, meia hora depois, saiu de lá o caminhoneiro, abotoando o cinto. E ele falou: quem é o menino? Ela falou: aquele menino ali. Ele falou: bora comigo para São Paulo. Eu falei: eu não tenho dinheiro para pagar o senhor. Ele falou: ela pagou para você. Uma prostituta deu a única coisa que ela tinha, o próprio corpo, para que eu, um desconhecido, tivesse a chance de encontrar minha mãe. O nome disso é amor. A igreja religiosa, ela julga demais uns aos outros. Está vendo aquele irmão? Estava lá na igreja, agora está lá no bar bebendo. Enganou o pastor. Eu nunca enganou. Está vendo aquela irmã? Estava lá no louvor, agora foi para o mundo. Tomara que fique lá. Enganou o pastor. Ela nunca enganou. Ao religioso, eu tenho algo importante para te contar. Tem uma prostituta na família de Jesus. O nome dela é Raabe. Tem uma estrangeira na família de Jesus. O nome dela é Ruth.
Tem um assassino e adúltero na família de Jesus. O nome dele é o rei Davi, porque enquanto o diabo aponta o dedo, Jesus escancara o braço. Jesus ama o pecador e odeia o pecado. Duas pessoas traíram Jesus. Uma foi Pedro, a outra foi Judas. Pedro e Judas andavam com Jesus. Pedro era amigo de Jesus, próximo a Jesus. E quando o galo cantou, Pedro falou: eu não conheço este homem. Jesus tomou um soco no rosto. No Evangelho de Lucas conta essa passagem. Soco no rosto. E Jesus, depois de ter sido socado, olhou para Pedro. Pedro saiu e chorou amargamente. Judas traiu Jesus. Ao invés de procurar Jesus, Judas foi lá no fariseu que pagou 30 moedas para ele. O fariseu olhou para Judas. Judas saiu e se enforcou. Por que que Pedro traiu Jesus e viveu? Por que que Judas traiu Jesus e morreu? Porque o olhar de Jesus para Pedro foi um olhar de amor, de perdão. O olhar do fariseu para Judas foi um olhar de acusação. Ele disse: você é culpado do sangue daquele inocente. O arrependimento admite o perdão. Já o remorso não admite o perdão. O remorso vem cheio de culpa. O perdão salva e liberta. A culpa mata. Judas se enforcou. Mas quando Jesus ressurreto apareceu para as mulheres, ele disse: diga a Pedro e aos outros, para que Pedro soubesse que ele ainda o amava, independente dele o ter negado. E quando Jesus foi se encontrar com Pedro, Pedro contente pulou nas águas com a capa, nadou até a praia e conversando com Jesus em torno de uma fogueira, só os dois na intimidade. Jesus perguntava: Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Amo, Senhor. Pedro, tu me amas? Chorando ele disse: tu sabes que eu te amo. 3 vezes Pedro negou Jesus. 3 vezes Pedro disse que amava Jesus. Naquele instante Jesus curava o coração de Pedro. Não importa quanto você tem errado, não importa o que você tenha feito, não importa se você voltou para a igreja, aceita o perdão de Deus e se perdoe. Porque se Deus perdoa e esquece, por que você tem que ficar lembrando? Quem te acusa é Satanás. Tem um perdão sobre a sua vida, perdoe-se. Tem um perdão sobre a sua vida, perdoe-se. Tem um perdão sobre a sua vida, perdoe-se. Não se culpe, não seja tão cruel com você. Se teu arrependimento é verdadeiro, ele dará frutos, e é só o que Deus quer: frutos e arrependimento. Esqueça. Subi naquele caminhão. Esse caminhão me deixou no Museu do Ipiranga em São Paulo. Do Museu do Ipiranga eu caminhei até a Cardoso de Almeida, casa da minha avó. Eu vou acelerar porque o tempo urge. Toquei na maçaneta, a maçaneta abriu. 2º andar, apartamento 21. Minha avó, quando me viu, ela só sabia me abraçar e me beijar. Ela não reparou na minha sujeira. Ela não reparou no meu mau cheiro. Ela não se importou com as minhas feridas. Ela só sabia me amar. E a pergunta que o Espírito Santo faz à igreja essa noite é: como que você está tratando o seu pai, sua mãe, seu avô e sua avó? Eu não tenho tempo de ver a avó. A avó, ela fica falando nome de gente que já morreu, fica reclamando de tudo, de dor disso, dor daquilo. Minha avó não sabe o que é iPhone, o que é iPad, ela vê da Atena. O que eu vou fazer lá? Você não lembra? Você está reclamando que ela fala muitas vezes a mesma coisa. Mas quando você era pequeno, ela contava uma historinha, você falava de novo, vó, ela repetia. Você precisa trocar a fralda de um vô que tem problema de urina. Que nojo. Mas quando você urinava, ele trocava as suas. Você tem paciência com o povo da igreja, você tem paciência com o cliente no trabalho, mas não tem paciência com o vô, com uma avó, com o pai, com uma mãe. Pastor, eu quero um varão de Deus. Você ajuda a sua mãe? Como que você trata ela?
Se você não ajuda a limpar uma casa, a limpar um prato, se você não cuida do seu esposo, não cuida das tarefas que a tua mãe te dá, como é que você vai cuidar de um homem? Aí o varão fala: pastor, eu quero uma esposa. Você não estuda, só tira nota baixa, não trabalha, não quer crescer na vida. Como é que você vai sustentar uma mulher e filhos? Paixão acaba. Paixão é loucura. Amor é verbo, amor é decisão. A paixão inunda o coração enganoso. O amor desperta a razão. Porque eu amo, tu amas, ele ama. Nós amamos, vós amais, eles amam. É verbo, verbo pressupõe ação. Ação é decisão mental, não é sentimento. Eu sempre falo para os jovens: nunca case antes de 2 anos e meio. Porque 2 anos e meio é o máximo que um cérebro humano consegue estar apaixonado. A paixão é loucura. Sobe um nível de serotonina, sobe um nível de dopamina muito acima da média. E a pessoa fica naquela euforia, esperando o telefone tocar. Ela não vê defeito. O sujeito tem uma verruga com 3 pelos pretos na ponta do nariz. Todo mundo fala: isso é feio. Você fala: feio não, ele é exótico. Se falarem muito mal dele, você vai lá, beija a verruga e ainda chupa o espelhinho. De repente, passa 2 anos e meio, a pessoa telefona, você fala assim: tá me ligando de novo? Você olha para a foto dele: o que é essa verruga aqui? Cadê todo aquele amor? Não era amor, era paixão. E a paixão passa. Amor é quando você olha para ela ou para ele, enxerga defeitos e qualidades, e você toma a decisão de encarar o desafio. Eu sou casado. Eu me casei há pouco tempo, eu tenho 56 anos. Eu me casei com 50 anos. Todo dia eu acordo e falo: hoje eu vou amar a minha mulher. Todo dia. É uma decisão. Antes eu vivi com mulheres no passado, mas nunca casei, porque eu achava que não precisava casar. Eu casei agora. Tem gente falando: eu tenho 40 anos, ainda não casei. Casei com 50. Deus é bom. Com uma ex-aluna minha, Selene. Na época que eu a conheci, ela tinha 19 anos e eu 44. Agora ela tem 29, vai fazer 30 e eu 56. Aí o pessoal fala: você não fica preocupado que ela é tão mais jovem? Eu falei: eu não, quem tem que estar preocupado é ela, né? Mas Deus sabe todas as coisas. E cheguei em São Paulo. Minha avó mandou tomar banho, eu fui. Meus amados, quando eu tirei a roupa, pela primeira vez eu me vi nu diante do espelho. Não me reconheci. Eu não enxergava a minha pele, era só uma mancha amarela, muita gordura sem banho. A pele da gente fica amarela e ficam umas manchas pretas grudadas na gordura. Eu olhei meus dentes no espelho, eu não enxergava a divisão entre eles, era uma crosta. Eu escovei os dentes, não conseguia limpar aquilo. Eu fui tomar banho, saiu uma água preta pelo ralo, e por mais que eu me esfregasse, não limpava tudo. O cabelo lavado com tanto nó, não conseguia pentear. Coloquei um pijama do vô, fui na cozinha, era alta madrugada. Minha avó fez umas torradinhas com queijo e orégano e fez um todão de meio litro assim. Hoje eu como nos melhores restaurantes, mas eu nunca comi e nunca vou comer nada melhor que aquela torradinha, aquele todão, porque estava cheio de amor de vó. Ela colocou um colchão no chão para dormir fininho assim na sala. Eu deitei naquele colchão, parecia que meu corpo não parava mais de afundar, porque foram 4 meses dormindo sob pedras. E quando eu abri os olhos no dia seguinte, a minha mãe estava olhando para mim. Ela pulou, me abraçou, me beijou, choramos. Ela falou: você quer me matar? Você quer me matar? Como é que você fez essa loucura? Falei: mãe, eu escrevia para a senhora contando. Agora eu vim, agora nós vamos morar juntos, vou trabalhar. Aí minha mãe me deu notícia: eu casei de novo. E o homem com quem eu casei não quer que você more comigo. Eu estava sendo abandonado pela segunda vez. No outro dia eu fui até a casa desse homem, o nome dele é Lineu Spalato.
Bati a campainha aí, meu avô. Quando ele abriu a porta, ele falou: você é o filho de Enildo? Eu sou. Sua mãe não falou com você? Eu tenho muito dinheiro, não vai te faltar nada, fica no seu avô. Aí eu falei: mas eu quero morar com a minha mãe. Ele falou: não, porque eu casei com ela, eu não quero filho aqui que vai me atrapalhar o relacionamento. Eu falei: mas você não me conhece, me dá a chance de morar aí um mês. Se eu atrapalhar, você me manda embora, mas não me manda embora antes de me conhecer. Ele falou: não, fica no seu avô. Esse homem morreu tem uns 9 anos atrás. Ele não era mais rico, morava de aluguel. E quem cuidou dele no final da vida fui eu. Deus exalta quem se humilha. Na porta daquela casa eu olhei para o meu avô e falei: vô, é possível ser feliz na vida? Meu avô falou: é. O que eu faço para ser feliz? Ele falou: faça uma faculdade, tenha um bom emprego e arrume uma mulher que te ama. Fiz faculdade, arrumei um bom emprego no banco e tinha uma mulher que me amava. E depois de 4 anos morando junto com ela, eu não era feliz com nada que meu avô falou. Porque o diabo, ele te dá as coisas por fora para tentar mudar você por dentro. Jesus não, ele muda você por dentro para depois te dar as coisas por fora. Eu desconfiava do meu casamento. Eu olhava para ela, essa mulher, eu fui abandonado por mãe, eu não confiava em mulher nenhuma. Eu fazia da vida dela um inferno. Quando estava tudo muito bom, eu falava: tá bom demais para ser verdade. Alguma coisa vai dar errado nesse negócio. Aquele pensamento ruim, negativo. No final de 4 anos de casado, ela falou: vamos nos separar. Casado, morando junto, né? Vamos nos separar. Eu falei: vamos falar para os teus pais depois do Natal, porque senão vai estragar a festa. E aí eu fui para a cidade do meu sogro, São Miguel Arcanjo, o nome da moça, Isildinha Aparecida Machado. Para a cidade de São Miguel Arcanjo. E na noite de Natal, na casa do meu sogro, sem que ninguém soubesse que a gente ia se separar, recebo um telefonema de Fortaleza, Ceará. O tio Roberto ligou na casa do meu sogro e me deu a notícia: Ricardo, você está em pé? Falei: tô. Senta. Eu sentei. O que foi, tio? O teu irmão Marcelo se enforcou. O meu irmão se matou na noite de Natal. Peguei o avião com a minha mãe, fui até Fortaleza. Vi o enterro do meu irmão. Minha mãe ficou lá para cuidar do neto. Eu voltei sozinho para São Paulo. Separei, irmão morto, longe da minha mãe de novo. Larguei a noite pelo dia, larguei o emprego. Fui morar de favor na casa de um amigo, Marcelo Braulio, no bairro Santa Cecília, em São Paulo, em frente à Santa Casa. Trocava a noite pelo dia, bebia a noite toda e saía com prostituta. E durante o dia dormia. Conheci uma moça, Mariana Melilo Sauer, médica, infectologista hoje, na época estudante de medicina. Conheci ela num centro espírita, onde eu ia tomar uns passes. 2 anos nessa vida, namorando a Mariana, no café Piu Piu no Bexiga, numa mesa cheia de cerveja. A Mariana apareceu e falou no meu ouvido, 2 anos depois: Ricardo, teu pai morreu. Meu pai infartou. Levantei um brinde na mesa. Vamos brindar. Pessoal, brindar a quê? A morte de um desgraçado. Esse era meu coração. Alguém da mesa falou: eu vou mudar de São Paulo, estou indo para Campinas. Eu falei: por quê? Vou fazer vestibular na Unicamp, se Deus quiser eu vou passar. Eu falei: dá tempo de se inscrever? Dá. Fui lá, me inscrevi para o vestibular e passei. Vim fazer biologia na Unicamp aqui em Campinas. Sem dinheiro, fui morar na moradia do estudante. Eu era conhecido na faculdade como Cepacol. E o Espiga, que é um amigo meu, e a gente era muito popular. Eu bebia, fazia festa. Eu não tinha dinheiro, mas para bebida, droga e festa sempre aparecia alguém pagando. Aí apareceu um anúncio no balcão de emprego da faculdade: precisa de professor de biologia assistente no COC. Aí eu fui, consegui um emprego. Em 6 meses os alunos fizeram abaixo-assinado para que eu fosse eleito professor efetivo. E eu virei o professor Cepacol famoso na região. Eu dava 70 aulas por semana em Vinhedo, Valinhos, Campinas, Franca e Ribeirão Preto. Comprei carro, meu salário no total era 20, 25 mil reais por mês no salário de hoje. Comprei carro, aluguei casa com piscina e saía com um monte de mulher. E quem olhava para mim falava: esse é o cara, alegre, feliz, cheio de mulher, carrão, salarião, professor famoso. Mas ninguém sabia que eu acordava com o rosto atolado no próprio vômito quase toda manhã.
E para levantar da cama e trabalhar, e para parar de tremer a mão, eu tinha que beber 2 latinhas de cerveja às 6 horas da manhã. Ninguém sabia que aquele sorriso era falso, ilusório, porque dentro de mim eu estava destruído, bêbado, drogado. Sexo não me dava alegria, as festas não me davam alegria, era tudo superficial, um vício. Até que a minha vida mudou, porque bêbado, na mesa da cantina do Belo, com médicos e biólogos, bêbado, com o pé em cima de uma caixa de cerveja vazia, bêbado, só de calção sem camisa, passa uma crente, Helene Peters, filha do pastor e físico da Universidade Federal do Paraná, Hans Peters, e da sua esposa Miriam Peters. Essa moça estava cheia do Espírito Santo. Ela veio de um encontro com Deus. Ela não pregou nada para mim. Ela não tinha Bíblia. Ela só passou por mim. O meu olho cruzou com o dela. Quando meu olho olhou para o dela, eu vi algo diferente. Havia um brilho, uma leveza. Parecia que ela não pisava no chão, mas andava em nuvens. Eu falei, quem é essa moça? A Helene. Eu falei, mas ela é bióloga? É. Mas como é que eu não vi ela em balada nenhuma? Fizeram o cara de nojo e falaram, não, ela é crente. Eu falei, crente assim, tipo evangélico? É. Eu pensei, como que uma pessoa estudada pode ser evangélica? Porque eu li a Bíblia na faculdade. Acreditar que o mar se abre, que o machado flutua nas águas, que um cara fica 3 dias dentro de um peixe, e que o sol para no céu porque alguém pediu, é coisa para ignorante. Bêbado, eu fui em direção a Helene, e pensando assim, eu estudei Aristóteles, Heráclito, Platão, Dionísio. Eu estudei Jean Paul Sartre, Simone de Beauvoir. Eu estudei Engels, Karl Marx. Eu estudei Durkheim. Eu estudei Gramsci. Eu vou dar um nó na cabeça dessa crente. Cheguei, Helene, tudo bem? Você é crente? Você é evangélica? Ela deu 3 pulinhos e falou, graças a Deus. Eu não falei nada, mas pensei comigo, crente e louca. Helene, vamos falar de Deus, porque eu li a Bíblia. Ela falou, vamos não, você está bêbado. Quando você estiver bom, a gente conversa. Ela não saía da minha cabeça. Passou mais uma semana, encontrei com ela, Helene, vamos falar de Deus. Vamos não, você está bêbado. Quando você estiver bom, a gente conversa. Eu falei, filho, eu bebo todo dia, quando é que nós vamos conversar? Ela falou, Deus está preparando o momento. Passou mais uma semana, domingo, eu saí andando em Barão Geraldo para encontrar um lugar para comer. 11 horas da manhã, eu não tinha bebido nada. Entrei no restaurante, a Helene estava lá. Quando ela me viu, ela fez uma cara de, não, o mala. Porque mulher assim, mulher fica sorrindo para você, mas ela está pensando, que idiota. Aí, eu sentei na mesa e falei, Helene, vamos falar de Deus? Ela pegou o garfo com uma autoridade que não vinha dela, bateu na mesa, pá, em vez de me chamar de Cepacol, ela falou, Ricardo, você quer conhecer Jesus? Eu falei, o da cruz? O mundo inteiro conhece. Ela falou, não, teu Deus está morto, o meu Cristo vive. Você quer ir na igreja comigo domingo que vem? Eu pensei, já fui em centro de Umbanda, Candomblé, Quimbanda, racionalismo cristão, reiki, eubiose. E em igreja crente é moleza. Saiu da minha boca assim, vou. Eu não sabia. Mas ela ligou para a mãe dela, e a mãe dela e ela ficaram uma semana de joelho dobrado e jejuando por mim. Muitos jovens falam assim, pastor, deixa eu evangelizar. A pergunta que eu te faço é, quanto tempo você gasta em oração e jejum? Porque quem convence do pecado é o Espírito Santo, não é você. Quer evangelizar? Se encha do Espírito. Chegou domingo, eu tinha carro e tinha moto. Eu pensei, a Helene é bonita, eu vou de moto, porque a gente vai para a igreja com ela agarrandinho. Só que eu cheguei lá, estava a mãe e a filha, 3 não cabe na moto. Para piorar, a mãe dela veio em mim, me deu um abraço e falou no meu ouvido, Jesus te ama e eu também. E eu pensei comigo, essa loucura é de família. Eu falei, eu não vou mais para a igreja não, eu estou de moto, só cabe 2. Não, você vai. Quando eu vi, eu estava no ônibus. Me levaram para a igreja. Entrei na igreja, o povo falando em línguas, Orocorô, Yassurianta, Lamassúria. Eu, o que é isso? Olhei para o lado para pedir explicação. A Helene é assim. Olhei para o outro lado para falar com a mãe dela atrás de mim assim. E tudo que eu queria era sumir daquele lugar de gente doida.
camiseta regata, tatuagem aparecendo, toca um louvor. Em tua presença sou fortalecido. Em tua presença, Senhor meu Deus, em tua presença é onde quero estar, buscando a tua face. Quando eu li aquele buscando a tua face, eu senti um toque físico assim em mim. E eu era espírita de carteirinha. Eu tenho uma testemunha aqui desse tempo, a esposa do pastor aqui. A Rosângela, eu conheci essa mulher quando eu era 20 anos, 20 e poucos anos. Eu morei numa pensão em São Paulo. Eu não tinha dinheiro para morar numa casa alugada. Morei numa pensão. Aluguei uma vaga na casa de uma moça que era irmã de um jornaleiro. Sabe quem morava na pensão? Ela. A gente dividia comida. Ela estava numa batalha, numa luta muito grande, trabalhando muito. Eu era tão espírita que eu preguei o espiritismo para essa mulher todos os dias. Eu dei livros espíritas para ela ler. Eu falava com ela, discutia a Bíblia para ela, falando do Evangelho segundo o Espiritismo. Falava para ela de reencarnação, eu falava para ela de karma. Esta mulher aqui, eu tentei ganhar ela para Satanás. Hoje, eu e ela servimos ao Senhor. Eu conheço ela da juventude dela. E olha o que Deus fez. Hoje é a esposa de um pastor abençoado. Naquela igreja que eu não conhecia ninguém, quando eu senti aquele toque, eu comecei a sentir, só conhecia as duas. Eu comecei a sentir um tremor, mas era um tremor por dentro, não era por fora. Meus órgãos tremiam. E à medida que tremia, eu sentia um choro brotar. E eu sabia que não era um choro normal, era um choro que vinha do fundo da minha alma. Me deu um desespero. Eu saí correndo e me joguei com o rosto no chão, em frente ao púlpito. O pastor Alexandre Perucci e sua esposa Márcia Perucci mandou parar o culto. Para tudo. Pegou um vidro de azeite e jogou todo o azeite em mim e disse para a igreja: o Espírito Santo de Deus está me dizendo que nesta manhã de domingo eu estou consagrando um verdadeiro adorador. Eu assumi a posição fetal e aquele choro aumentou. Eu chorei o suicídio do meu irmão. Eu chorei o ódio que eu tinha pelo meu pai. Eu chorei o abandono de mãe. Eu chorei a miséria das ruas. E à medida que eu chorava, eu sarava. Quando eu levantei daquele chão, o peso do mundo não estava mais sobre mim. Alguém veio no meu ouvido atrás e disse: Ricardo, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a batida, abrir a porta e me convidar para entrar, entrarei em sua casa e cearei contigo. Ricardo, Jesus está te chamando. Você aceita Jesus na sua vida como Senhor e Salvador? Eu falei: aceito. Explodiu dentro de mim uma alegria que eu não conseguia conter. O álcool não deu, o sexo não deu, a balada não deu, nada me deu uma alegria que era diferente. Ela não vinha de fora para dentro, explodia dentro de mim. Eu ria, eu me sentia liberto, eu dava glória a Deus. Eu não sentia mais tristeza, nem depressão, nem ansiedade. Eu estava livre. Me deram uma Bíblia. Eu entrei no ônibus cheio de azeite. Ninguém no ônibus queria encostar em mim para não se sujar. E eu falava para a pastora: agora eu sou crente? Ela falava: é crente. Eu falei: como é que eu faço para ser mais crente? Ela falou: calma. E durante 2 anos, para assistir culto, eu ia em Curitiba. Pegava o ônibus sexta-feira à noite, meia-noite, chegava em Curitiba às 6 da manhã. Pastor Hans me pegava lá, sábado, domingo com eles. Acabava o culto domingo, ele me botava no ônibus meia-noite, chegava em Campinas 6. E tem gente que não vem no culto porque hoje está cansado. Hoje, a minha mãe, Enilda Tereza Sócrates de Lima Braga, ela mora comigo. Naquele ônibus, naquele dia, cheio de azeite, a minha vida se transformou. E eu sabia que de alguma maneira a minha família também seria alcançada.
No domingo, à tarde e à noite, depois do culto, eu li a Bíblia, eu li a Bíblia, e de repente algo que não fazia sentido, passou a ter todo sentido. Aí no outro dia eu fui dar aula no cursinho, segunda-feira de manhã, professor Cepacol famoso. Levei a Bíblia e o livro de biologia, e falei lá para os alunos, Gênesis, capítulo 1, ninguém entendeu nada. Eu tinha um dia de convertido. No começo, a terra era vazia e sem forma, havia trevas no fundo do abismo, e o Espírito Santo de Deus pairava sobre as águas. Biologia, no começo a terra era um conglomerado de gases tóxicos, vazia de vida e sem forma. A Bíblia está certa. Gênesis, e a água saiu do solo na forma de vapor. Biologia, até hoje é assim, de tudo que um vulcão cospe, é vapor d'água, 10% é vapor d'água. A Bíblia está certa. Gênesis, e Deus criou as ervas do campo e depois os seres vivos. Biologia, faz fotossíntese as ervas do campo, sustentam todos que respiram e fermentam. A Bíblia está certa. Gênesis, e Deus pegou o homem, pegou o barro, do barro formou o homem, lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem se fez alma vivente. Biologia, carbono, hidrogênio, nitrogênio e oxigênio formaram a primeira molécula orgânica, um ácido nucleico em meio aquoso no barro. A Bíblia está certa. Levantei a Bíblia naquela manhã para 300 alunos e disse, se ele está certo no começo, ele está certo até o final. Vamos baixar a cabeça, orar e se arrepender, porque Cristo vive. E 300 alunos oraram comigo naquela manhã. Hoje, a minha mãe mora comigo, a minha irmã, minha sobrinha e o filho do meu irmão que se matou. E eu e minha casa servimos ao Senhor. Meus amados, muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Que Deus possa ter falado ao seu coração e à sua mente. Que Deus possa estar abençoando a sua família. Se você gosta do nosso conteúdo, se inscreva, deixe seu like e compartilhe para o amigo. Se você tem algum pedido de oração, deixe nos comentários que eu vou estar orando pela sua vida. Até o próximo vídeo e fique na paz.